Pessoal, tudo bem? Bom dia. É engraçado, né? Eu estava assistindo a aula Assistindo a aula, tá certo, né, Carlos Vitor? A gente estava assistindo a aula do Carlos Vitor ali, e eu lembro que é meio tenso, né, cara, esse negócio assim. Tipo, é meio tenso, assim, eu acho que a mulher dele, a filha, deve sofrer muito com isso. Mas, eu lembro que uma vez a gente foi almoçar, lembra, lá no Lago Norte, no shopping lá no Lago Norte, e aí ele, pô, Luciano, não fala muito. Eu falei, pois é, cara, eu fico com medo de conjugar os verbos, assim, né? Mas a gente sempre acha que o cara está observando, não é isso? A gente vai conversar com o professor de português, a gente sempre acha que ele está analisando o que a gente está falando. Mas o que eu vim falar para vocês aqui, sou o professor Lúcio Valente, professor de Direito Penal, também sou professor do ICA, do Instituto de Capacitação Avançada. E o que eu vim conversar com vocês aqui é sobre como estudar Direito Penal para o concurso do TJ. Ou seja, como estudar Direito Penal para concursos. Bom, poderia falar 10 dias sobre isso, mas eu preciso condensar de uma forma que você saia daqui com algo bastante útil e que vá direcionar os seus estudos. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que entender, a gente tem que voltar. Eu tinha um professor no segundo grau, não entendia uma equação, professor de matemática, entendia uma equação, daí ele falou assim, professor, não entendi, ele, que parte? Do começo ele falou assim, Deus criou a Terra, né? Professor babaca, não tinha esse professor? Deus criou a Terra, a gente deixava... Eu vou começar do começo, não tão no começo, mas para te dizer o seguinte, como é que funciona o processo de aprendizado? Não vou ser chato, é muito rápido. Como é que funciona o processo de aprendizado na cabeça do ser humano? Eu não ia falar sobre isso, mas quando eu estava assistindo a aula do Carlos Vitor, eu lembrei, me passou na cabeça, uma cena do filme A Dança com Lobos. Lembra desse filme? Antigo, né? Quem é mais velho aí? Quem lembra? Quem lembra? Dançando com Lobos? Não, acho que é A Dança com Lobos, não é isso? Kevin Costner, não é isso? É porque o Kevin Costner deu uma caída, ficou careca, mas ele era bonitão e tal, né? Tá mais ou menos, né? Mas era um cara assim, era um galanzão e tal. E aí tem uma cena que é o seguinte, vocês vão se lembrar. Vocês assistiram ao filme, vocês vão se lembrar. Ele está sentado numa barraca quando chegam alguns índios, assim, e aqueles índios americanos, né? Aquela roupa bonita, num cavalo, assim, bem bonito. Daí eles chegam e eles não falam a mesma língua, né? Claro, o Kevin Costner fala inglês e os índios falam, sei lá, a língua deles lá. E aí, num determinado momento, parece que um índio está mais com a vestimenta, né? Está mais ornamentado, parece ser o chefe, né? Maior e tal, parece ser o chefe daqueles índios. Daí ele desce do cavalo e tem um momento de tensão, porque você acha que eles vão atacar e matar os caras ali, né? Os caras que estão na barraca, inclusive o Kevin Costner ali, que seria o principal e tal. Claro que estava no meio do filme, isso não ia acontecer, mas dá aquela tensão. E aí, num determinado momento, gera aquela tensão, e aí o Kevin Costner quis passar uma mensagem para o índio. Ou seja, ele quis dizer que eles estavam ali porque eles estavam, acho que fugindo de um touro, alguma coisa assim. Daí ele começou a falar para ele, touro, touro, touro. E aí o índio não entendeu e falava, Watanga, uma coisa assim, né? Watanga. E aí eles ficavam assim, e aí o Kevin Costner fez assim, né? E fez assim, fez touro. E aí o índio fez Watanga. Ah, quer dizer que Watanga é touro, já estou aprendendo. Então, o processo de conhecimento é esse, é o processo de associação. Você associar o que você sabe com o novo, isso é aprender. E, muitas vezes, quando a gente está estudando, a gente se esquece dessa associação. Só dando um exemplo, só para confirmar isso, desde que a gente é muito bebê, eu estou com uma bebezinha de 2 meses, estou com uma bebezinha de 2 meses, a Larinha, e aí a Larinha aconteceu uma coisa assim, quando ela estava com poucos dias de vida, minha mulher não deu muito leite, apesar de ter um peitão assim, a gente achava que a neném estava mamando, porque ela mamava e apagava, assim, mas ela apagava de cansada, não sei se vocês são mães aqui, só que não dava o leite suficiente assim, para nutrir a criança, então ela ficou desidratada. E aí alguém mais experiente, um dia era minha mulher, né, assim, a gente não tinha experiência alguma, um dia alguém mais experiente, também sem muitas pessoas para dar aquele apoio, uma pessoa mais experiente falou, essa criança não está bem, ela está desidratada. Que isso, a criança mama e dorme, está ótimo, né? O que se espera da neném, né? Ela falou, não, a neném não está legal, olhou a moleira da criança, falou, a moleira dela está funda. Eu falei, caraca, é mesmo, está funda a moleira. Beleza, vamos para o hospital. Chegou no hospital, resumo da história. A neném foi parar na UTI neonatal porque ela estava desidratada. Nada muito grave, mas precisava tomar... neném, tinha 3 ou 4 dias, precisava ser nutrida. Quando ela chegou lá na UTI neonatal, 3 ou 4 dias, tiveram que furar a mãozinha dela para botar o soro, não é? Aí, beleza. Alguns dias depois,
no hospital ainda, se recuperando já hidratada, já zeradinha e tal, já tomando o Aptamil, R$ 120 por semana, tá? Tomando o Aptamil, é o Aptamil Pept, que é o mais caro, porque sempre é o mais caro, aquele mais barato nunca funciona. E aí, uma semana depois, ela foi fazer o teste do pezinho, que não é mais o teste do pezinho, é o teste da mãozinha, né? E aí eu fui lá, levei ela para fazer o teste do pezinho, que é o teste da mãozinha agora. Quando foram furar, ela puxou a mão. E aí a enfermeira falou, nossa, porque já furaram a mão dela, então ela associou. Falei, puxa, mas ela tem uma semana de vida, acho que não é uma coisa assim, como é que ela associou, né? Por quê? Porque o ser humano aprende assim, associando. Ela já associou que aquilo vai doer. Quando pegou na mãozinha dela, ela puxou. E até hoje, se a gente pega mais forte na mão dela, ela puxa, porque ela lembra da dor. Então, ela associou a dor. Como é que isso funciona, então, no processo de aprendizagem, e aí a gente vai colocar isso para o direito penal? Primeiro, a gente tem que entender a estrutura do conhecimento. Por exemplo, no direito penal, e aí você pode aplicar o mesmo raciocínio a qualquer coisa que você vai estudar. No direito penal, você divide em grandes campos assim: direito penal parte geral, direito penal parte especial, que são os crimes em espécie, e a legislação penal especial. Não é isso? Direito penal geral, direito penal especial e a legislação penal especial. Depois a gente subdivide assim, geralmente como a doutrina faz, né? Aplicação da lei penal, artigos 1º ao 12, não é isso? Teoria do crime, artigo 13 ao 29, até o 30, na verdade, e 31 até o 59 seria a aplicação da lei penal. Um pouco a mais, né? Se a gente for considerar toda a aplicação da lei penal, até o 120. Não é? E aí, a partir do 121, começaria realmente a parte especial. E aí, como eu vou pegar, então, a parte geral, a parte especial e a legislação penal para a gente ter uma ideia de como focar isso, como que você vai estudar. Primeira coisa, você sabe que no estudo do direito existem as 3 mulheres, não é isso? As 3 mulheres do direito: doutrina, lei e jurisprudência, não é isso? A doutrina, a lei e a jurisprudência. E aí, com o conhecimento das provas, é natural que você aprenda que em determinadas matérias cai mais jurisprudência do que letra da lei, por exemplo, ou mais doutrina do que letra da lei e vice-versa. Por exemplo, eu não sei, muitos anos, faz muito tempo que eu não estudo direito constitucional, mas eu acredito, por exemplo, controle de constitucionalidade deve cair muito mais jurisprudência do que letra da lei. Estou errado? Não, deve cair muito mais jurisprudência em controle de constitucionalidade. Não sei, estou tendo uma ideia aqui. Se você identifica isso, isso já direciona o seu estudo legal. E, a partir disso, a gente pode ter algumas outras ideias. Vamos lá. Quando você estiver estudando a aplicação da lei penal, artigo 1º ao 12, aplicação da lei penal, se quiserem anotar, fique à vontade, artigos 1º ao 12, basicamente, 85% das questões, aí, empiricamente falando, 85% das questões, letra da lei. Você vai ter jurisprudência, muito já batida, uma súmula ou outra, né? A questão dos crimes permanentes e tal, lei penal no tempo, e crimes permanentes ou continuados, mas assim, coisa já bem batida. Né? Aí aquele professor memoriza lugar do crime, tempo do crime, né? Lugar luta, lugar ubiquidade, tempo atividade, e aí, basicamente, a letra da lei. Então, com o artigo 1º ao 12, o que você vai fazer? Você pode deixar o estudo do artigo 1º ao 12, desses artigos, para perto da prova, que você precisa principalmente dos artigos 5º e 7º memorizados, que é a aplicação da territorialidade e da extraterritorialidade. Então, deixa isso para a véspera de prova. Quando você estiver avançando no estudo, não é, você vai estudar a teoria do crime. O estudo da teoria do crime, ele segue uma sequência que geralmente a doutrina e geralmente os códigos, não, o código e geralmente a doutrina não segue, não é uma sequência pedagógica. Por exemplo, olha só, todo mundo aqui já estudou erro de tipo? Erro de tipo já estudou? Se eu te perguntar o que é o erro de tipo, é uma coisa muito difícil de conceituar, como é muito difícil conceituar qualquer coisa em direito penal, porque são coisas que dependem muito de exemplos. Né? Eu tinha um amigo que falava, o bom professor de direito penal é aquele que tem bons exemplos. E é verdade, parte disso. Mas, se eu te digo o seguinte, olha só, olha a historinha que eu vou te contar, para você entender como que você deve fazer a abordagem, por exemplo, do erro de tipo. Quando você abre um livro de doutrina, geralmente você tem o erro de tipo
junto com o erro de proibição, no que eles chamam de a teoria do erro. Pedagogicamente, isso é horrível. É horrível, porque ele não segue o fluxo natural da matéria, não segue o fluxo natural da sequência, não só pedagógica, mas prática da matéria. Quando um juiz, um promotor, um delegado, um advogado vai analisar o erro de tipo, ele segue um fluxo de raciocínio. E esse fluxo é um fluxo pedagógico, que geralmente a doutrina esquece. E quando você estuda, você não capta por isso. Eu vou te contar uma história. Esse meu amigo, ele é hoje um juiz de direito, mas nessa época um molecote tinha 18, 19 anos, estava num churrasco, e aí começou a paquerar uma moça lá. Tá, papo vai, papo vem, não sei o quê, menina muito bonitinha e tal. E aí, beleza, ele ficou com ela lá e sumiram. Depois tivemos notícia, no molecote tem que espalhar, né? Tivemos notícia que eles foram para um motel. E tivemos notícias tempos depois que houve uma ocorrência policial. E tivemos notícias tempos depois que houve um inquérito policial. Tivemos notícias tempos depois que houve uma denúncia realizada através do Ministério Público, e tivemos notícias que essa denúncia foi recebida. Tivemos notícia que esse processo correu em juízo, e tivemos notícia que ele foi absolvido. Bom, você ser objeto de investigação no inquérito policial deve ser, desculpe o palavrão, mas né? Deve ser. Não, você deve perder umas noites de sono. E eu explico a história. Essa menina tinha 13 anos de idade. Só que essa menina, juro para vocês, essa menina tinha 13 anos de idade. Ela tinha mais ou menos 1,75 m. Pode ser? Hoje, frango da Sadia, essas coisas, cresce muito. A menina era bonitona, gostosona, cabelão aqui, tudo bonita assim mesmo. Aparentava tranquilo 19, 20 anos. Menina de 13 anos pode aparentar 20 anos, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. E ela, no churrasco, ela não, pelo menos para mim, eu não cheguei a conversar com ela, mas ela não aparentava, nem me disse exatamente a idade dela, porque até não conversei. Mas as pessoas que tiveram contato com ela disseram que ela fazia faculdade. Ela falou para as pessoas que fazia faculdade no CEUB. Ninguém faz faculdade no CEUB com 13 anos de idade, sim ou não? Então, tudo bem, as testemunhas todas confirmaram que ela se fez passar por uma pessoa mais velha. E é isso que ele falou. Olha, eu saí com ela, nós ficamos até mais de uma vez, mas ela sempre me falou que fazia faculdade, ela me falou que tinha 19 anos, eu não vou pedir, vou sair com a menina, me dá sua identidade aí. Isso não existe. Né? Mas eu realmente cheguei aí, quando eu fui na casa dela, foi um quiprocó. Por quê? Porque eu fui me apresentar, porque ela nunca me levava, um dia eu fui na casa dela. Chega na casa dela, o pai dela ficou doido, foi na polícia e tal, foi um negócio, foi uma merda. Beleza. O cara foi indiciado, na época, por estupro. Hoje é o estupro de vulneráveis, né? Antigamente é o estupro com violência presumida. Estupro com violência presumida, que inclusive já é o posicionamento pacífico que esse estupro com violência presumida, tanto esse quanto o estupro de vulneráveis, e o novo que substituiu, você não discute se a pessoa é iniciada no sexo ou não, ou seja, é absoluto, né? É uma presunção absoluta. E quando se questiona a conduta do sujeito, a gente lê o tipo. Vou simplificar. Manter relações sexuais, estou simplificando o tipo, tá? Manter conjunção carnal, qualquer ato libidinoso. Ou seja, manter ato sexual, ato de caráter sexual, com menor de 14 anos. Não é isso? Sim ou não? Sim. Presta atenção. Esse sujeito teve o dolo de manter relações sexuais com uma pessoa menor de 14 anos? Sim ou não? Da forma como foi provado, vamos dizer. Não fiquem especulando. Não fiquem especulando. A pior coisa em direito penal é o cara especular demais. Não especula. A informação da prova é essa. A informação é essa que eu te passei. Com essa informação que eu te dei. Não especule nada. Você erra questão de direito penal por especular demais. Com essa informação que eu te dei, esse cara teve o dolo de manter relações sexuais com uma pessoa menor de 14 anos, sim ou não? Não, não teve. Se ele não teve o dolo, o que está excluído da conduta dele? Ou seja, está excluído o dolo. O dolo pertence ao fato típico, então não teve adequação típica, porque o estupro também não admite a modalidade dolosa. Quando você vai estudar o erro de tipo, é muito mais lógico, é muito mais coerente se você estudar como um erro que recai sobre a formação do dolo. E não dentro de uma teoria geral do erro. Porque quando você vai estudar o erro de proibição, aí eu vou dar um outro exemplo. Então, o erro de tipo, se você pensa na teoria tripartida,
Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Sim ou não? Fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ilicitude, causa li, não é? Consentimento do ofendido, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Culpabilidade, detergente EIP, IP, né? Imputabilidade, potencial consciência da licitude, exigibilidade, conduta diversa. Beleza, olha a situação. Quando deixamos o erro de tipo aqui paradinho, então deixa ele congelado aqui. Você sabe que o erro de tipo é um estudo que recai sobre o dolo, apesar da teoria e vamos dizer, a doutrina apresentar isso dentro do estudo de uma teoria geral do erro. Mas vamos lá para a culpabilidade. Dentro da culpabilidade, então, eu tenho imputabilidade, não é isso? Que eu analiso se o sujeito é maior, menor, doente mental ou não. Potencial consciência da ilicitude é o segundo elemento da culpabilidade, segundo a teoria finalista tripartida. E aí, isso que aconteceu com a minha prima. A minha prima, Creuza, o nome dela era justamente esse, Creuza. A Creuza, coitada, já nasceu com essa sina de ter o nome de Creuza. E aí, quando ela tinha 16 anos, a Creuza engravidou lá no interior de Goiás. No interior de Goiás, ela engravidou com 16 anos. Nada demais, porque no interior, nessa época, há 30 anos, as pessoas podiam engravidar tão cedo desde que fossem casadas. Não é? Hungria, quando existia o crime de rapto, crime de rapto violento, que é aquele da mulher honesta, que existiu até 5 anos, Hungria, em 1940, baseado no Código de 40, descrevia que a mulher honesta é aquela que não era prostituta. Melhor dizendo, a Hungria dizia, mulher honesta é aquela, a Hungria dizia, mulher honesta é aquela que em sendo casada, em sendo solteira, em sendo casada, só se deita com seu marido. Em sendo solteira, não se deita com ninguém. Esse era o conceito de Hungria, está no livro dele. Damasio, na década de 80, que foi o autor mais famoso da década de 80, diz, mulher honesta é aquela que não é prostituta. Não é isso? Mulher honesta que não é prostituta. Então, tinha um caráter aí sempre moral da mulher ser honesta ou não. E aí você pode dizer, professor, mas tem muita prostituta honesta. Né? Tem mulher honesta mesmo. O cara pode até falar, professor, tem umas que dá até troco, né? Bem honesta. Então, assim, você não consegue interpretar a norma se você não está dentro do contexto histórico. Então, voltando aqui a 30 anos, é isso que eu quero dizer da Creuza. Então, a Creuza, aconteceu o seguinte, ela engravidou com 16 anos, portanto, ela não era uma mulher honesta. Ela não era uma mulher honesta, e isso na família criou um problema, na época, muito grave. Resumindo a história, ela teve que sair da cidade. O tumulto foi tão grande, a convulsão na família foi tão grande, que ela teve que sair da cidade. Ela saiu da cidade e deixou a criança. Ela foi morar em São Paulo. Chegou em São Paulo, a Creuza era uma mulher linda, maravilhosa, conheceu um médico, se apaixonaram, se casaram, tiveram um outro neném, e ela vira para ele e fala, depois, ele não sabia de nada, fala, eu tenho um neném lá no interior de Goiás, lá na minha cidade. E ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos buscar a criança. Já uma criança nessa época, com 6 anos de idade. Quando ela volta, a criança estava na guarda legal da minha avó, Dona Gonçalvina. Ninguém dá esse nome mais em criança, né? Dona Gonçalvina. Muito bem, ela chegou, foi pegar a criança. Mas a Dona Gonçalvina não aceitou. E ela estava na guarda legal, como dizia a minha avó, o juiz me deu a criança. O juiz me deu a criança, ela é minha. Sim ou não? Juridicamente, é da minha avó? Sim ou não? Sim, o juiz deu a criança. Ela sumiu, o juiz me deu a criança. Beleza. Aí a Creuza vai buscar e... Claro, a criança fica fascinada de conhecer a mãe, e a mãe falou para ela, vamos para São Paulo, lá tem Play Center, ela só tinha carroça no interior de Goiás, que não tem nada, lá tem McDonald's, tem Truques não, né? Truques já é mais depois. Tem tanta coisa e tal, e a criança ficou maravilhada. 6 anos, gente, você consegue encantar uma criança de 6 anos muito fácil, né? É a idade da fantasia e tal. E aí, a minha avó falou, não, ele vai ficar aqui, ele vai trabalhar na roça com o avô dele, e está zerado. E aí, minha prima teve um plano. Um dia que minha avó, ela acordava 5 horas da manhã para ir à missa. Era um terror as minhas férias, porque eu tinha que acordar e ir para a missa às 5 da manhã. É assim, eu tenho até um trauma com o negócio de missa, por conta disso. Aí minha mãe fala que um dia criança, minha avó me acordando para ir para a missa, eu falei, vó, mas nem Jesus acordou essa hora. Criancinha, né? E aí,
beleza, ela sabia do horário da minha avó, porque, claro, né, minha avó sempre foi velha, ela nunca foi nova. Desde que eu me lembro, ela era velha. Então, ela saiu às 5 horas da manhã e ela passou na casa da minha avó e pegou a criança e levou para Goiânia. Eu tinha um primo, nessa época, que era um delegado de polícia que trabalhava na área. Ele conseguiu impedir que ela saísse de Goiânia para São Paulo. Ela foi presa. E aí, agora, entra na ficção. A gente resolveu tudo em família. Mas vamos trazer aqui para a análise jurídica desse caso. Ela é presa em flagrante. Sim ou não? Sim. Por que crime? Vamos supor com a legislação de hoje, tá? Legislação de hoje, porque a legislação dessa época era uma legislação diferente, foi até um problema no caso Pedrinho, porque não tinha uma legislação, não tinha um fato típico específico para o caso Pedrinho, tanto que a Vilma, ela foi, claro, até que se tivesse eu teria prescrito, mas no caso Pedrinho tiveram só falsidade documental no caso da Vilma, né, que ela foi condenada. Porque o que existe hoje, o rapto que existe, a subtração de incapazes, que é a NOECA, é que se aplicaria aí. Não é? Subtrair para colocar no lar, substituto. Não é isso? Subtrair para colocar no lar, substituto. Ela foi presa. Ela subtraiu ainda no estado de flagrância, ela foi presa. Muito bem. Quando ela se apresenta ao delegado, olha só, ao delegado, ao juiz, para quem ela tiver que dar explicação, ela vai dizer o seguinte: olha, eu subtraí a criança porque a criança é minha, eu pego na hora que eu quiser. Eu sei, mas a guarda legal, dona Creuza, está com a avó, ela tem a documentação, tem a decisão judicial, tem tudo. Mas uma vontade do juiz é maior do que a vontade de Deus? Deus me deu a criança, eu tive que sair, mas eu não tive escolha. Eu estava passando por uma situação muito difícil, agora eu estou numa situação melhor, eu estou bem, eu quero levar meu filho. Sim, mas é porque para você levar seu filho, você teria que ter feito o procedimento correto. Você não pode simplesmente pegar a criança e retirar de quem tem a guarda legal. Só que você não consegue convencer a Creuza, a minha prima, com a cabeça que ela tem, com a formação do que é ruim, do que é bom que ela tem, você não consegue convencê-la do que ela fez errado. Quando Mesger desenvolve a ideia da consciência da ilicitude, ele descreve o seguinte, que existe no crime, minhas palavras, interpretação do que ele ensinou, existe no crime um índice de maldade. E esse índice de maldade, essa maldade que existe... Desculpa. Pode pegar isso aqui? Obrigado. Esse índice de maldade é justamente a consciência da licitude. Tem pessoas que não agem pelo mal. Ou seja, tem pessoas que fazem o mal, mas querendo fazer o bem. Esse é o chamado erro de proibição. Tem alguma coisa a ver com dolo? Não. Por quê? Porque ela teve o dolo de subtrair a criança, sim ou não? Sim, mas quando ela subtraía a criança, ela fazia querendo o mal ou querendo o bem? Querendo o bem. Esse querer o bem é o erro de proibição. O erro de proibição afasta a consciência da licitude. Mesger nos dizia que a gente deve analisar a consciência da licitude de acordo com a esfera paralela do profano. Já ouviram falar disso? A esfera paralela do profano significa de acordo com o homem comum. É o que antigamente se chamava de um homem médio, de acordo com a realidade daquela pessoa. Para a realidade da Creuza, fazer aquilo era algo bom, sim ou não? Sim. Ela, com isso, estava ferindo o direito? Não. Então não há falta de consciência da licitude. Conseguem compreender? Por que, quando eu vou estudar a teoria geral do crime, eu tenho que estudar o erro de tipo junto com o erro de proibição? Por quê? Por que você tem que fazer isso? Não tem sentido pedagógico. Primeiro você estuda a conduta, depois o resultado, depois o nexo causal, depois a tipicidade, depois a ilicitude, depois a culpabilidade. É assim que se faz. Beleza? Ou seja, você estuda a conduta, o resultado, o nexo causal, a tipicidade, as excludentes, a ilicitude, a culpabilidade. Depois você estuda a aplicação da lei penal. Depois você estuda primeiro dos artigos 13 ao 29, não nessa ordem, mas respeitando a sequência didática, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, excludentes, ilicitude e culpabilidade. Depois você volta para o artigo 1º e estuda. Aí ficou legal. E parte especial? Parte especial é um tormento. Parte especial é um tormento, sim ou não? Porque eu lembro que uma vez eu conduzi um sujeito à delegacia, e aí o cara falou assim, doutor, eu não tenho passagem nenhuma não, você pode ver nesses 365 artigos aí do Código, pode procurar aí que não tem
Falei, pô, tu estudou? Eu me acompanho. O cara, o criminoso, às vezes ele sabe mais do que a gente. Eu lembro que uma vez eu autuei um sujeito e ele me perguntou, doutor, aquele negócio caiu lá no Supremo? Falei, que negócio? Aquele negócio lá do Latrô. Estava discutindo ainda a questão da progressão de regime. Não é? O Supremo estava discutindo a constitucionalidade da vedação da progressão de regime, que hoje já está, inclusive, já houve até mudança legislativa. Mas nessa época ele estava me perguntando, e aí, agora parece que vai ter progressão, né? Eu falei, tu está sabendo? Não, estou acompanhando lá e tal, entro lá no site do STF e acompanho os informativos, não nesse nível, mas está quase nesse nível. Está quase nesse nível. A parte especial, cara, eu vou dar uma dica para vocês. A parte especial, o cara pega artigo 121, homicídio, não é? Matar alguém, pena de 6 a 20 anos, não é? Aí ele vai lá, homicídio qualificado. Aí, se ele conhece alguns macetezinhos que o professor Lúcio Valente falou, ele vai colocar Genepi testou o Rolex falso da Xuxa. Anota isso aí, por favor. Genepi com G, Genepi com G, Genepi testou o Rolex com H, o Rolex falso da Xuxa. Genepi testou o Rolex falso da Xuxa. Genepi testou o Rolex falso da Xuxa. O que você tem aí? Os crimes hediondos, não é? Genocídio. Gen do EMPI. Genocídio. Genocídio. Pergunto, rapidamente, se cair na prova. Envenenamento de água potável qualificado pela morte é crime hediondo, sim ou não? Não. Memorizem o Genepi testou Rolex falso da Xuxa. Genocídio. Epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte. Genepi, não é? Genocídio. Epidemia com resultado morte. Testou é o estou. Estou é o estrupo, né? O povo não gosta de falar o estrupo. O estupro. Pessoal, qual estupro? Testou é o estupro, tá? Qual estupro é hediondo? Todos. Qualquer estupro, ele é hediondo. Consumado, tentado, simples, qualificado, de vulnerável, com violência presumida. Porque ainda tem violência presumida de quem praticou o crime lá no passado, porque a lei não retroage para prejudicar, não é? Então, a lei penal ela tem esse detalhe. Existem crimes que não existem mais, que tem pessoas que estão respondendo por eles, sim ou não? Sim. Então, essas pessoas que estão respondendo pelo antigo estupro de vulneráveis, ainda existe e é crime hediondo. É um crime hediondo, está previsto na Lei 8.072. Genepi testou o Rolex. HO do Rolex. Homicídio. Homicídio, sim ou não? Legal. O homicídio. O homicídio. Coloque um asterisco no homicídio. Puxa lá embaixo. Uma explicação para o homicídio. Qual o homicídio que ele é hediondo? Qual homicídio é hediondo? Todo homicídio é hediondo? Todo homicídio é hediondo? O homicídio que é hediondo, simples, em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por uma pessoa. Simples, em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por uma pessoa. E o homicídio qualificado. Homicídio qualificado. Eu vou terminar de preencher o Genepi testou Rolex falso da Xuxa para a gente voltar no homicídio qualificado, porque eu estou estudando a doutrina, e a doutrina me falou que o homicídio pode ser um crime hediondo. E aí ele começou a descrever que ele é um crime hediondo, e isso é uma questão de prova. Você está lendo o livro de doutrina, você está lendo um código comentado, você começou a ler no artigo 121, eu vou te falar que talvez essa não seja a melhor abordagem, mas calma aí. Beleza, Genepi testou Rolex falso da Xuxa. Deixa o homicídio paradinho aí, vamos voltar para o Genepi testou Rolex da Xuxa. Genepi testou o L do Rolex é o Latrô. O L do Rolex é o Latrô. O L do Rolex é o Latrô. Qual Latrô? Qual latrocínio é hediondo? Qualquer um. Consumado ou tentado. Tudo bem? Qual latrocínio é hediondo? Qualquer um. Consumado ou tentado. Genepi testou o Rolex X. Extorsão. Mediante sequestro, extorsão com morte. X. Testou o Rolex X. Extorsão com morte. E extorsão mediante sequestro.
Tudo bem? Testou Rolex. Falso. Falsificação de medicamentos e produtos medicinais. Pessoal, olha só. Olha só. Quando eu passei... Eu sou delegado de polícia hoje aqui no Distrito Federal. Em 2006, eu tinha 25 anos de idade, quando eu tomei posse como delegado. Então, eu saí de zero para ganhar um salário de delegado. Solteiro. Eu falei, já sei, vou lá CVC e vou comprar um pacote. Para mim, cara, o cara comprava um pacote na CVC, carrega velho cansado, né? O cara que comprava o pacote na CVC era tipo assim, o cara era muito foda. O cara, entendeu? Viajava pela CVC para mim, né? Aí eu comprei um pacote da CVC. Cara, o problema do pacote da CVC são os passeios. O cara passa 9 horas... Primeiro ele passa 6 horas da manhã no teu hotel, aí ele passa em vários hotéis, aí chega na praia, 2 horas da tarde tem que voltar, não é assim? Quem já foi? Aí me levaram para a tal da Praia do Gunga. Alguém já foi? Lá, Praia do Gunga, lá em Maceió, né? Aí, lá na Praia do Gunga. Aí cheguei na Praia do Gunga, chegando lá na Praia do Gunga, eu tinha acabado de tomar posse como delegado. Aquele negócio, né? Tu quer prender todo mundo, quer prender até teu pai, tua mãe, teu irmão, né? Tu quer prender todo mundo. Eu tinha uma parada que era assim, tinha aquele negócio de entrar no banco, aí tem aquele negócio assim, aí um dia eu vi o cara dando, né, deu uma carteirada para não mostrar, né? Aí eu tinha entrado na polícia, mas não tinha recebido a arma ainda. E eu tinha vontade da porra de fazer isso, de entrar e mostrar assim e falar, não precisa me revistar não preciso deixar meus objetos. Aí eu botei uma porrada de moeda assim no bolso, juro, aí eu botei um monte de moeda. Gente, tem que ser esses sonhos doidos assim, para te motivar, sabe? Porque o sonho do cara é casar, comprar um carro. Porra, tem que ter um sonho massa, assim, caraca, né? Tem que ter um sonho massa, assim, pô, vou entrar no banco, ninguém vai, né? Eu vou chegar lá no TJ com o meu, né, como diz o colega, o melhor crachá possível, né? Vou trabalhar no ar-condicionado, tomar um cafezinho, aquele cafezinho bacana lá do TJ. Então, você tem que ter essas paradas, assim, pô, vou sair, vou conhecer pessoas legais, vou conhecer pessoas bonitas, vou conhecer pessoas interessantes. Nem é tanto, mas, enfim, você tem que viajar, assim. Aí eu meti uma porrada de moeda, assim, aí quando eu entrei, o negócio, travou, né? Aí na hora que travou, veio aquele cara, né, Charles Alberto falou, não, meu irmão, você é uma polícia. Oh, pô, não. Aí eu entrei no banco, eu não era nem cliente do banco, que era o Itaú que tinha perto da minha casa, nunca fui ganhando do Itaú. Aí dei uma volta assim, aí tinha um bebedouro, bebeu água e saí. O cara não entendeu porra nenhuma. Mas assim, eu tinha essa viagem, assim, entendeu? Assim, é uma viagem, assim, eu tinha essa viagem. Eu falei, pô, eu quero fazer isso. Então, você tem que alimentar esses pequenos sonhos, cara. Isso é muito legal, te motiva a estudar. Porque acordar todo dia de manhã, eu lembro que um dia, domingo, eu estudava jurisprudência porque a internet era discada. E meu pai, ele só tinha internet na casa do meu pai, então eu ia no Sudoeste estudar jurisprudência na casa dele, para entrar nos tribunais e tal, para ler a jurisprudência. E aí um dia era domingo. Vocês já choraram estudando? Eu chorei, cara. Porque assim, eu estava muito assim, eu estava no batidão, assim, e aí... eu estava lendo lá, assim, era tipo um domingo, assim, 5 da tarde, um horário meio deprê, né? Eu estava lendo assim, e de repente começou assim, essa mulher é minha, essa mulher, era a música que tinha na moda, né? Essa mulher, a música que tinha muito na moda também é aquela, se ela dança, eu danço, se ela... Eu lembro direitinho, porque foi justamente na época que eu tomei posse. Se ela dança, eu danço. Eu comprei um Astra e botei essa música a uma altura, pensa. Se ela dança, eu danço, se ela dança... Aí eu olhei pela janela, pela posição do prédio do meu pai, tinha uma cobertura na frente, assim, pela posição, assim, né? Dava para ver no prédio da frente, que era uma cobertura. Apesar de ser um 5º andar, dava para ver a cobertura. E aí tinha um cara lá dançando, cheio de mulher dançando, sei o que e tal. E do meu estudando, cara, que me deu uma deprê da porra, assim, sabe? Falei, porra, o que eu estou fazendo aqui? Aí, pô, me deu um negócio, comecei a chorar. Aí meu pai chegou, porra, é essa, rapaz? Chorando? Eu falei, não, rapaz, aqui, entrou um cisco aqui. Mas é normal você chorar, e você tem que ter, não é normal chorar não, mas se chorar, não se preocupe, tem que alimentar os pequenos sonhos. Eu estava no Genepi, não é? Genepi testou Rolex falso. Aí chegou lá na Praia do Gunga, estou pensando Costinha contando piada, né? Vai e volta. E aí, na Praia do Gunga, o cara falou assim, ó, o cara da CVC, parada legal aqui para tu ficar com bronze igual do Carlos Vitor, é você comprar o bronzeador da Galega. Bronzeador da Galega. Aí, beleza, a mulherada, bronzeador. Ela tinha uma namoradinha, né? Falei, eu quero, amor. Falei, beleza, vamos lá. Aí chegou lá, cara, era uma barraca, tipo assim, uma barraquinha, porque a Praia do Gunga é uma merda. É uma merda. Tem uns coqueiros, a cerveja quente, que não tem geladeira. Falei, bicho, me leva para... É francês a outra? Onde tem? Tem farofa, tem cerveja, aqui não tem nada, é bonito. Bonito eu vejo foto, né? É bonito, você fica olhando lá, não tem cerveja. Aí vai lá
A mulher, ela vendia o bronzeador, a galega, vendia nos copinhos de café. Sabe aqueles copinhos de café? Aí eu falei assim, mas esse é o bronzeador. Aí a galega era uma velha, assim, toda enrugada, com cabelo tipo oxigenado. Não pode falar velha mais, né, gente? É politicamente... Era uma senhora idosa, toda enrugada, com cabelo assim, oxigenado, assim, toda assim, sabe aquele bronze assim, mais assim, escroto, assim, tu fala, caralho, essa mulher toma muito sol. Aí eu falei, a senhora quer a galega? Ah, sou. A senhora quer esse é o bronzeador da galega? É, e tal. A senhora tem licença da Anvisa? Polícia, né? Você tem licença da Anvisa para vender isso aqui? Ela, não, tenho, mais ou menos e tal. Crime hediondo. Se a senhora estivesse vendendo cocaína, a pena era de 5 a 15 anos. A pena desse crime é de 10 a 15. Vender cosmético sem controle da Anvisa. Sabe aquele tio, quem mora no Guará aí? Eu sou do Guará, né? É. Quando eu morava no Guará, eu também fui do Guará. Eu morava lá 19. Aí tinha um tiozinho que vendia água sanitária naquelas... Não tinha aquela água sanitária na PET de 2 litros? Crime hediondo! Crime hediondo! Vender saneante sem controle da Anvisa. Crime hediondo. Pena de 10 a 15 anos. De 10 a 15 anos. Por isso que o Supremo, recentemente, entendeu que pode se aplicar, através de uma interpretação, em princípio rei, uma interpretação, uma analogia em Bonaparte, você pode aplicar a pena, eles têm aplicado a pena do contrabando para esses crimes, que é menor. Tem sentido você prender a galega por um crime mais grave do que, sei lá, tio, vende cocaína, que é melhor. É melhor. É que parada hedionda, é a mesma parada, só que a pena é menor. A pena inicial é 5 anos. Você vai pegar uma pena de 10 anos de cara. Então, por isso que o Supremo, aplicando o princípio da proporcionalidade, entendeu que deve se aplicar a pena, não do tráfico, não a pena real que está... O legislador errou na mão. Pesou demais a mão. Tudo bem. Tranquilo, porque a ideia do legislador foi justamente a alteração legislativa quando venderam aqueles medicamentos para gravidez, anticoncepcional de farinha e tal, aí por isso mudaram a legislação, só que aí botaram tudo também, aí ficaram... Falso, se cai na sua prova é hediondo. Falsificação de medicamentos, de saneante, de cosmético. Você vai lá na feira, o cara está vendendo o batom da Afon. Né? Não tem isso? Afon. Né? Afon, crime hediondo. Rolex, falso, é o artigo 273, o falso, tá? Leia ele todo, 273. Da Xuxa. 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 Exploração sexual de menores. Também é crime hediondo, tá? Você viu Estranho Amor, Estranho Amor? Assistiu esse filme? Ah, já, né? Viu que ela falou já? Já. A Xuxa, né? Bonita e tal. Mas não é por isso não, pessoal, porque essa modificação foi defendida por ela, inclusive foi no Congresso, fala lá, foi até que ela foi ofendida, etc. e tal, ela que defendeu a alteração legislativa. Né? Então, como a lei não retroage para prejudicar, então ela estava tranquila, não é? Então, a lei não retroage para prejudicar o réu. Então, ela já foi orientada, você pode ir lá defender essa parada aí, que é um jeito legal de você se desculpar nesse sentido aí. Enfim, Gene Peterson, Rolex falso da Xuxa. Em relação aos mnemônicos, o mnemônico ele só é legal, ele só é bacana, se você, primeiro, sabe a quantidade de itens que você tem que memorizar. Quantos itens são aí? Conta aí. Não, mais de 5. 8. Então, você bota assim do lado. 8 itens. 8 itens, não é isso? São 8 itens que você tem que memorizar. Sim ou não? Sim. Quando o mnemônico, você esquece. Amanhã tu vai chegar, pô, cara, eu aprendi um mnemônico legal. Como é que é? Ih, rapaz, não lembro direito, mas é bom. Mas é mnemônico. Gente, o mnemônico é para você estudar de véspera. Você faz uma folhinha com todos os mnemônicos de todas as matérias e um dia antes da prova você lê os mnemônicos e memoriza, porque você vai esquecer. Bota na memória de curto prazo. Tudo bem? Para lembrar amanhã na prova, ou no mesmo dia indo para a prova. Ou lá na mesa, enquanto o cara... antes de ele mandar guardar o material, mnemônico ele só é legal se você chega no dia da prova e você memoriza melhor se você sabe a quantidade de itens, senão você não sabe quando terminou o mnemônico. Tem esse fenômeno também. Legal. Voltando lá no homicídio, porque nós estamos estudando o homicídio, não é? Estamos estudando o artigo 121, você está lá com o seu caderninho, está lá com o seu material de doutrina, e aí eu falei que o homicídio qualificado ele é hediondo. E aí,
a banca, ela não vai perguntar se o homicídio qualificado é hediondo ou não. Ela vai descrever um fato para você identificar se aquele homicídio é qualificado ou não. Daí ela vai dizer se é crime hediondo. Aqui na Asa Norte, alguns dias atrás, o sujeito matou a esposa com um tiro na cabeça. Então, se na questão de se é José, no dia tal, matou sua esposa com um tiro na cabeça, tratando-se, portanto, de um crime hediondo, você marcaria verdadeiro ou falso, primeiro pensando, opa, é um homicídio. Bom, é um homicídio simples, não pode ser porque não é atividade típica de grupo de extermínio. Mas será que é um homicídio qualificado? Bom, para memorizar o homicídio qualificado, lembra que eu botei um asterisco? Aí você bota assim, patofu, se vocês acessarem, é o que eu tenho que falar, né? Desculpa, se vocês acessarem o Instituto de Capacitação Avançada, o site, esse mnemônico vai estar lá bonitinho para vocês com slide, bacaninha, tá? Acessem lá, por favor. Minha aula já foi gravada sobre esse assunto. Muito legal, muito bacana. Inclusive, foi esse menino bonito aqui, ó. Vocês vão ver. Patofu. Não tem aquela banda Patofu? Oh, banda chata, né? Mano, velho, né? Só tem essa música, né? Mano, velho, tempo, né? Patofu entra com M. Patofu entra com M na conexão. Entra na conexão. Patofu entra na conexão. Eu só tenho um problema com esse mnemônico e eu quero que vocês me ajudem com esse mnemônico. Beleza? E aí, quando eu terminar, eu vou pedir a ajuda de vocês. Tudo bem? Beleza, porque esse mnemônico ele ficou desatualizado. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Tudo bem? Legal, vamos lá. Homicídio mediante paga. Patofu, não é? Homicídio mediante paga. Homicídio mediante paga. Mediante paga. Homicídio mercenário. O cara que recebe para matar e quem paga para alguém matar outra pessoa. Não é isso? Mediante paga. O ou qualquer outro motivo, torpe. Torpe. O fútil. Fútil. Torpe. Fútil. O é só... Professor, eu sempre confundo fútil com torpe. Às vezes é bastante confuso. E, às vezes, você precisa do caso concreto. Por exemplo, o Supremo já disse que o ciúme, por exemplo, pode ser torpe ou fútil, ou nenhum dos dois. Pode ser até um homicídio privilegiado. A inveja pode ser um torpe, fútil ou até um homicídio privilegiado. Então, só o caso concreto vai dizer. Mas eu costumo dizer assim, o torpe é da Richthofen. Entenderam? Matar os pais para ficar com a herança. Isso é repugnante, não é? Torpe é repugnante. Matar os pais para ficar com a herança. Ela está para sair, não é? E é uma moça bonita, ela, né? Ela arrumou uma companheira lá na prisão e tudo. Mas ela é uma moça bonita. Né? Ela vai sair e vai namorar de novo. Né? Se ela terminar esse relacionamento. Não, mas ela separa, casa separa. E casar também namora, já diz a música. Né? Então ela vai sair. Né? Imagina que você conhece essa moça, é a Suzane Richthofen, mas, sei lá, você é um cara meio alienado, não sabe quem é ela direito, ela mudou. Né? E aí você conhece, um dia você leva ela para casa, né? Você começa a namorar, uma moça bonita, você está numa balada, tu não quer saber se é Richthofen. Caralho, é Richthofen, eu vou pegar, né? Eu não quero saber. Aí tu pega ela, caralho, mas ela matou os pais, e aí? Foda-se. Aí leva para casa, aí um dia aí você acaba se apaixonando por ela. Aí você leva ela para casa, sua mãe está lá assistindo a novela, aí você chega e fala assim, mãe, quero te apresentar minha nova namorada. Aí que chega, cai um raio, né? Suzane von Richthofen. E ela vai dormir aqui hoje. Caralho. Foda. Torpe da Richthofen, é torpe. Beleza? Repugnante. Fútil, banal. Fútil, banal. Em Águas Claras, o sujeito jogou o outro de cima do prédio. O prédio em construção tinha direto, o nego se matava, caía, trabalhava na delegacia da área lá. E aí, o cara caiu. O que foi? Cara, o sujeito jogou o outro de cima do prédio porque ele furtou um ovo da marmita dele, juro por Deus. Não é exemplo de professor. Exemplo não é exemplo de professor. Os caras estavam na hora do almoço, os caras levam a matulazinha, a marmita, não é?
Lá no Goiás chama matula, né? Levar a matulazinha. E aí, só que é o seguinte, os caras pegam a água, como não tem geladeira, eles trazem a água congelada na garrafa PET e deixam. E aí, na hora do almoço, ela está gelada, não é assim? Uma estratégia bacana. Então o cara falou, vai pegar água, porque está lá e tal, no armário. Beleza. Aí quando o cara voltou, cara, arroz, feijão e ovo a comida do cara. Quando deixou, meu irmão, cadê meu ovo? Aí o cara que estava com ele falou, meu irmão, perdeu. Perdeu o ovo. Ele perdeu o cara e pegou, jogou o cara. Quando o cara foi ouvido, meu irmão, o cara pegou meu ovo. O cara comeu o meu ovo. Sério, ele falou, convicção. Cara, mas isso é um motivo fútil. Uma vez eu dando aula para o professor, você nunca bateu uma laje, meio-dia, para saber o valor de um ovo, não. Mas, fútil é isso, banal. Tinha um sujeito que matou, assim, numa discussão de trânsito, eu já quase morri numa discussão de trânsito por um motivo fútil. Um motivo fútil. Eu estava dirigindo o carro, eu dirijo muito mal. Eu sou muito ruim. O Carlos falou, eu dirijo muito mal. E aí, eu estava em Águas Claras, eu moro em Águas Claras, né? Águas Claras, aqui é PTG, né? Então, eu estava em Águas Claras, e aí, cara, aquele negócio horrível para sair de Águas Claras e tal, e eu acabei fechando um sujeito. Olha como o cara morre rápido. Estava indo para o meu trabalho, poderia ser o último dia da minha vida. Podia não ser eu aqui dando aula, né? E aí, cara, na boa, assim, eu sou um cara que leva a vida na brincadeira, às vezes as pessoas não entendem, assim. Aí eu fechei o cara começou a me xingar. Loucamente, assim, eu falei, caralho, tipo, 7 horas da manhã. Eu falei, bicho, esse cara está muito doido. Aí, quando o negócio chegou numa tensão muito grande, 5 minutos, quando o negócio chegou numa tensão top, assim, eu falei assim, cara, eu vou dar uma quebrada nessa tensão. Aí, abaixei o vidro, fiz assim pro cara, ó, Cara, dei língua pro cara, tipo, para descontrair, né? Meu irmão, o cara desceu do carro, e eu tava com minha mulher desce, eu falei, eu? Aí ela falou, desce, ele vai me bater aqui dentro. Ou seja, sai para se apanhar sozinho. Aí eu desci do carro, aí eu falei assim, o cara veio, cara, e começou a tentar abrir a porta do meu carro. Aí eu fui saindo, mas o cara era grande, eu sou pequeno, eu sei, mas o cara era grande mesmo. Aí eu quase falei para ele, não me bate aqui na frente da minha mulher, não, vamos ali. Vamos ali para trás? Cara, aí, nessa época eu tive uma presença de espírito. Cara, eu não estava armado. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, sou polícia, eu estou armado. Quiser me bater e tal. Aí o cara assustou. Na hora que o cara assustou, eu entrei no carro e vazei. Assim, muito corajoso, obrigado e tal. O cara ficou naquela dúvida, né? Eu aproveitei para ir embora. Mas, cara, se esse cara me mata, será que seria um motivo fútil? Ou seria uma provocação injusta? Uma provocação da língua para ele? Então, está muito no campo da interpretação. Mas seria mais fútil matar o cara, porque... Aí, imagine o seguinte, imagine sempre isso, na delegacia. E aí, meu irmão, tu matou o cara por quê, meu irmão? O cara professor. Ah, meu irmão, o cara me deu língua, matei mesmo. Meu irmão, o cara me deu língua, rapaz. O cara te deu língua, tu matou o cara, porque ele te deu língua. Porra, não é suficiente, não. Infelizmente, esse motivo é fútil, viu? Torpe, fútil. Do emprego. Pato fu, entra, né? Emprego de meio. 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 Exemplo. Emprego de meio. Meio que seja cruel, meio que impossibilita a defesa da vítima. Ok? Meio cruel, por exemplo, asfixia. Meio que possa causar um perigo comum, matar alguém com uma explosão. Qualquer meio, matar um meio que seja cruel, ou que cause perigo comum, ou que impossibilite a defesa da vítima. Que seja cruel, ou que cause um perigo comum, matar alguém com incêndio, por exemplo, causa um perigo comum, ou seja, para outras pessoas. E que impossibilita a defesa da vítima, matar um cara dormindo, matar um cara pelas costas. Ok? Emprego de meio. Legal? Pato, fu, traição. Matar alguém, traição é emboscada. Traição é emboscada, né? Você quebra uma confiança. Traição ou emboscada. Traição ou emboscada. Entra na conexão. E o último homicídio é o homicídio por conexão. Quando o homicídio está vinculado a outro crime. Homicídio por conexão. Por exemplo, o sujeito mata o namorado para estuprar a namorada. Esse homicídio é qualificado porque ele tem uma ligação com estupro. Ele mata uma testemunha de um roubo que ele praticou. É também por conexão, porque
Nada impede que existam outras qualificadoras, mas essa já existe. Beleza? Rapidinho aí. Aí surgiu um problema, que é a atualização legislativa, que é o feminicídio. Não é isso? Feminicídio. Feminicídio é quando o homicídio ele tem como móvel, como vontade, como finalidade, matar uma pessoa por razão da condição de mulher, da especial condição de mulher. Não é isso? Então, presta atenção aqui. Me ajudem. Pato Fu entra na conexão. Aí um aluno falou, eu não acho que seja legal. Mas ele falou assim, professor, eu acho legal assim, Pato Fu entra na conexão vagínica. Eu falei, não, acho que vai ficar fica feio, né? Então, entra na conexão rosa. Sei lá, coloque alguma coisa no mnemônico de vocês para se lembrarem do feminicídio para completar as qualificadoras. Aí sim, presta atenção. José matou Maria com um tiro na cabeça. Isso não me diz nada. Porque não necessariamente um tiro vai ser um meio cruel, porque às vezes dá um tiro, a pessoa morre e nem vê nada, né? Não é isso? Então, só matar com um tiro em si não é uma qualificadora. Não é isso? José é esposo da vítima e a matou em razão da sua condição de mulher. Aí sim você já acha o feminicídio. Ou matou por quê? Matou porque não queria que ela rompesse o relacionamento. Pode ser um motivo fútil. Ou seja, sempre você tem que buscar essa informação dentro do texto, dentro da questão. Só para a gente finalizar aqui, que meu tempo acabou, quando vocês forem estudar a parte especial, não comece a ler artigo por artigo. Comece a ler os principais títulos e capítulos e estude a ideia geral deles. Por exemplo, crimes contra a vida, anotem. 80% de qualquer prova da parte especial. Crimes contra a vida, patrimônio e administração pública. Crimes contra a vida, patrimônio e administração pública. Eu vou dar um exemplo aqui, como você estuda o geral, do geral para o individual. Ou seja, você estuda os crimes contra a vida como um todo, dando a ideia geral. Vou dar um exemplo aqui. Ou crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, representa 80% de qualquer questão de prova. Botem lá no questões de concurso e veja a quantidade de questões que existem de crimes dessa natureza e bota, por exemplo, crimes, sei lá, contra a paz pública, por exemplo. Você vê, quase não tem questões. Então, presta atenção aqui. Por exemplo, se a assertiva dissesse o seguinte: os crimes contra o patrimônio não podem ser cometidos não pode ser cometido na modalidade culposa. Existe algum crime contra o patrimônio que seja culposo? Cara, tu vai quebrar a cabeça na hora da prova e você nunca vai se lembrar da receptação culposa. Então você memorize em cada crime, em cada capítulo desse, no caso, capítulo desse, você memoriza. Anotem rapidinho, que meu tempo já acabou. Os crimes culposos, dentro de cada vida, patrimônio e administração pública. Ok? Os crimes culposos. Legal? Os crimes que não admitem tentativa dentro desses. Existe algum crime que não admite tentativa dentro dos crimes contra a vida, sim ou não? Que não admite. Instigação, induzimento, auxílio ao suicídio. Se você memorizou, depois você não precisa ficar quebrando a cabeça, ganha o ponto de graça. Existe algum crime contra a administração pública culposo? Existe. Qual? Peculato culposo. Bom, você memorizou, você vai acertar na prova. Beleza? Então, primeiro, os crimes que não admitem tentativa. Não, os crimes, as modalidades culposas, os crimes que não admitem tentativa. E todas as qualificadoras de crimes. Todas as qualificadoras você deve conhecer. Só com isso você vai acertar quase 50% das questões de prova. Beleza? Lendo o tipo, a letra da lei e com essa informação. Beleza? E as qualificadoras, porque geralmente ele não pergunta do tipo, ele vai te perguntar: é correto afirmar que no crime tal, o crime é qualificado em tal situação? Perceberam? Legal? Pessoal, agradeço aqui ao pessoal do Instituto de Capacitação Avançada. É um prazer, um privilégio estar aqui. Eu queria ter muito mais tempo para a gente ficar batendo papo aqui. É muito legal. Agradeço muito a oportunidade e a presença de vocês. Washington, obrigado. Pessoal, todos, muito obrigado.